Relacionamentos são muito íntimos e cada um tem o seu jeitinho de lidar com essa convivência. Alguns têm dificuldades por sentir alguns sentimentos, outros não, já é mais fácil, mais fluido. Mas bom, você já se perguntou da onde será que vem uma característica ou outra? Por que as pessoas são tão diferentes e por que às vezes parece que estão atrasadas, com sentimentos ainda feridos, que nem fazem muito sentido para aquela relação? Ciúmes exagerados, dependências emocionais gigantescas. Bom, hoje é o dia da gente refletir aqui qual a relação da sua convivência com seus pais na infância, refletindo a sua vida adulta nas suas relações amorosas. A gente vai entender que conexão é essa e por que as coisas são como são, mas podendo ser alteradas. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal e curta o vídeo. Esse é o melhor jeito de você nos impulsionar e que esse trabalho continue e chegue a muito mais pessoas. Para nós entendermos a base do que a gente está falando, aqui a gente entra num entendimento da psicologia, psicanalítico, de como a construção amorosa com os pais se dá como reflexo mais tarde nas relações adultas. E não é difícil. O primeiro ponto é a primeira relação de amor. Quando nós nascemos, e veja, aqui quando eu falo pais, estou falando também de cuidadores, mas neste lugar daqueles adultos ao qual você tem contato, você é criado, você é desenvolvido ao lado. Então, estes adultos, eles são sua primeira experiência de extra seu mundo, né? Quero dizer, a criança nasce, o bebê nasce só no dentro do seu mundo. Ela começa a transbordar, a ter o olhar externo, a ter a escuta externa, e estas pessoas estão ali presentes. Então, naturalmente, ela começa a referenciar o mundo através dessas pessoas que estão ao redor dela. Claro, não só pessoas, mas ambientes, situações, emoções que estão por ali. Mas, sim, aquelas pessoas vão referenciando que, olha, para além de mim, esse mundo externo é isso aqui. Quase que como um entendimento do que é o mundo, até que mais tarde cresça e expanda esse entendimento. Tudo bem até aqui. Na questão amorosa, é da nossa qualidade humana, é da nossa afetividade se vincular a este que é humano que dá o leite, que dá o alimento, que dá o cuidado, que está nos amparando nas melhores condições, mas também que às vezes falha ou às vezes não consegue dar aquilo que essa criança ou esse bebê precisa, enfim, sendo coisas muito positivas e bacanas ou coisas muito difíceis, a referência ainda afetiva e externa para essa criança, para esse desenvolvimento, são essas pessoas. Um pouquinho mais grande, crescendo ali já mais ou menos no meio da infância, vamos pensar em 6, 7 anos, o mundo já está um pouquinho maior. Já tem amigos, já tem escola, já tem outras referências, mas ainda assim o convívio mais nuclear, mais íntimo, são aquelas pessoas da casa, são aquelas pessoas do dia a dia. E aí, é importante a gente sempre ter como pano de fundo que uma criança sempre é uma esponjinha, porque ela precisa neurologicamente aprender tantas coisas, né, que o cérebro dela funciona como uma esponjinha para receber tudo. Então esse cérebro vai processando tudo com muita facilidade e introjetando. Então, finalmente chegamos a entender que, ao ver as dinâmicas amorosas que estão por ali, inclusive as quais ela vive em relação a essas pessoas, ela vai cravejando dentro de si, introjetando que se relacionar é isso, se relacionar é por aí. Então imagina assim, uma criança sem autoestima. Por que ela está sem autoestima? Bom, esses cuidadores, um exemplo só, tá? De repente não valorizam, só reclamam, só criticam, não validam nenhum gesto legal, não dão parabéns por nada, só dão bronca, só pegam no pé e aquele sentimento de bronca, de entristecimento é sempre a rotina dessa criança. Bom, ela já está deixando dentro de si que se relacionar é um lugar perigoso, é um lugar triste, é um lugar difícil, é um lugar complicado. O inverso poderia dar um pouco mais então de potência, um pouco não, muita potência, né? Validando, dando bronca, claro, ajustando o que não está legal, mas validando, dando afeto, dando apoio, dando autoestima. Opa! Relações podem ser seguras, desde que elas sejam equilibradas, desde que elas sejam bacanas e tudo mais.
Isso aqui é só para a gente entender no primeiro momento essa relação do primeiro amor que eu estou dizendo, para a gente aprender que nós compreendemos o mundo a partir do mundo inicial que tivemos. Depois podemos adaptar, mas depois é quase que ter que desconstruir esse primeiro mundo. E esse registro é importante para que nós possamos compreender que você, no seu contexto, na sua história, mastigou, se nutriu, bebeu, né? Colocou para dentro essa atmosfera de primeira infância que você viveu. Agora a gente está pronto para ir para um segundo ponto. Então, aqui sim, falando de como isso flui, como essa máquina funciona nesse sistema, eu estou dizendo as emoções e dinâmicas que ficam marcadas. Já dei alguns exemplos anteriores, mas dá para a gente expandir um pouco mais. Então, basicamente, entendendo que relacionamento, em um sentido, pode ser algo denso, algo perigoso, algo ruim, ou algo super positivo, algo bacana e tudo mais, nós criamos sensações muito diferentes e disposições muito diferentes, né, usando esses dois exemplos, do que somos capazes e tolerantes de viver. Aí, esse ser humano cresce, se desenvolve, seus instintos, suas vontades de se relacionar, seus desejos sexuais, seus desejos atrativos, conhece pessoas e se relaciona. Bom, esta pessoa, a qual vivenciou um ambiente mais complicado, menos valioso, mais deteriorado, ela tem certa disposição e tolerância para viver um ambiente assim. Ao ponto que ainda dá para combinar que o fato de ter tido estas faltas, porque olha, ela pode não ter consciência verbal do que faltou, mas ela se sentiu machucada, encolhida, amedrontada. Então, de certa forma, isso responde em vontade de estar segura, vontade de ter confiança, vontade de ser acolhida. Nesse trauma, nessas vontades angustiantes, fica possível que ao chegar uma pessoa que de repente não a trata bem e ofereça esse tipo de conteúdo a ela como uma repetição desses pais, ela acaba aceitando e ela tolera e ela fica. E a angústia, mais uma vez, a mesma que ela teve na infância de puxa, que eu queria que fosse diferente, eu quero que essas pessoas me tratem diferente, eu quero que venha amor, eu quero que venha alguma coisa que me faça mais seguro e tudo mais, faz com que também ela tenha muita dificuldade de romper. Porque romper, de certa forma, é definitivamente acabar com as possibilidades que esta pessoa seja essa coisa positiva. Não há muito a compreensão inconsciente de que, tiro essa pessoa para vir outra bacana. Não, porque na infância não há essa dinâmica. Esses são meus pais, são eles que me criam, eu estou do lado deles, eu moro com eles, são eles. Né? Não dá para tirar os pais e esperar vão vir outros pais. Essa dinâmica não existe, né? Essa segunda camada que poderia ser possível, que nas relações são. Mas isso inconscientemente não fica nítido. Então, basicamente está ali, esperando que essa pessoa mude, porque também tem extrema aversão, extrema angústia de interromper essa relação. Porque interromper parece muito pior, parece ser a definição do abandono do que essas migalhas que acontecem, que já são péssimas, né? Agora, pensando no outro contexto, como eu estava dizendo, um lugar mais seguro, ao se deparar com uma constituição, né, de relacionamento tão ruim, ela não é tolerante. Ela fala, isso não é para mim, isso não funciona, isso não dá. Então, a gente pode pensar em outros exemplos, e a melhor forma é você pensar nos seus contextos de vida, mas pensando que, de certa forma, você pode vivenciar o que foi a sua infância como uma compensação ou até uma repetição pela larga tolerância que você tem. O que vai definir um ou outro é, na verdade, o perfil da pessoa que você vai encontrar. Porque tem gente que é mais agressiva e vai ser tóxica com você. Tem outras pessoas que não, são doces, são pessoas bacanas e que você também conheceu e que também você aceitou viver, e que também te dá coisas boas, mas aí, por exemplo, não vem para a tolerância da agressividade porque é uma pessoa doce, ela não é agressiva, mas talvez venha para o exagero do apego, porque se a gente estava dando aquele exemplo de que teve uma constituição tão danosa, a hora que você encontra alguém doce, gentil, nossa, aí você agarra e não solta mais. Então fica sempre um jogo de exageros, um jogo entre ou sufoca demais, fica muito dependente, né? Ou fica tolerando o machucado. E na verdade as duas coisas andam bastante juntas. Entre essas possibilidades que disse, também tem possibilidades mesmo de comportamentos, sabe? Muito diretos, assim. Tem pessoas que
tem filhos da mesma idade que os pais, né? Tem as mesmas profissões, é uma tradição, né? Quase. Mas veja, não que seja um problema, mas olha aí um exemplo de repetição, né? Uma certa continuidade da minha relação paternal, né? Da minha relação parental. Repete profissões, por exemplo, mas nas relações repete padrões, repete funcionamentos. Então, meus pais brigavam sempre, eu brigo sempre, né? Meus pais se ofendiam, eu acho que se ofender faz parte disso. Ou o contrário, olha, meus pais nunca se ofenderam, então eu passo a ser absolutamente intolerante a essa possibilidade. Então, veja quanto isso vai se constituindo. O ideal é que não esteja cético demais, ou seja, nossa, a pessoa não consegue nem discutir, nem vivenciar um conflito, porque na minha casa ninguém brigava, ninguém falava nada. Opa, existem problemas, eles precisam ser discutidos. Uma família que não discute também é uma família que está indo para um rumo tóxico, porque isso precisa ser exposto. Ao mesmo tempo, não dá para sair quebrando as coisas, não dá para ofender, tem que ser compreendido como uma parceria. Então, essas polaridades de exagero que vão danificando e que muitas vezes vêm desse lugar originário dos pais. E aí a gente vai pensando como que a gente repara isso, como a gente constrói isso. Vamos pensar agora. Esse tópico eu estou falando assim da reparação e aí a gente chega até o ponto que isso se torna possível. Então eu coloquei aqui a busca inconsciente por reparação. Quando eu estou falando da busca inconsciente, é justamente todos esses exemplos que eu dei anteriormente e pensando que não é consciente, não é algo que a pessoa pensa para querer realizar. Ou seja, não, eu tive um pai assim, então eu vou buscar isso. Ou eu tolero isso porque eu tive isso na infância. Não é pensado dessa forma. Mas, de certa forma, há uma tendência de reparação. Mas, Heitor, como assim de reparação se você está falando que a pessoa é tolerante, ela aguenta, por exemplo, uma relação tóxica porque ela teve com os pais uma relação tóxica, ou viu também os pais tendo uma relação tóxica. O que tem de reparação nisso? A reparação é a vontade esperançosa de que estas pessoas se modifiquem. Né? É como se, ao vivenciar essa nova relação, fosse a segunda chance das coisas serem diferentes. Lá com os meus pais não rolaram, aqui vai ser. E aí fica comum que ela busque o mesmo perfil, ela encontra, tolere o mesmo perfil, tóxico, agressivo, todas essas coisas negativas, mas dentro de si, inconscientemente, uma vontade, um desejo de que isso se transforme em outra coisa, em algo positivo. Ou seja, eu pego uma caricatura do meu pai, ou da minha mãe, ou das relações que tive, me relaciono com a esperança de que seja diferente, e aí eu resolvo essa dor. Muito difícil, muito complicado. Terá que passar por muitos danos para isso se concretizar, se o outro tiver disponibilidade de crescer psiquicamente. Mas muitas vezes não tem essa disposição. Então, há uma busca inconsciente pela reparação constante. E por isso fica se envolvendo em relações, fica angustiado aos seus fins, porque sempre tem uma dor muito latejante anterior que fica aqui pulsando ao ponto dessa pessoa, por exemplo, não conseguir se ver sozinha, não conseguir se ver à vontade. Por isso que muitas vezes essa ruptura vem mais na maturidade, muitas vezes através da terapia, e aí sim é constituído um caminho mais individual, um caminho mais de autorreflexão, onde o crescimento psíquico começa a dar conta dessas dores sem essas projeções. Ou seja, não preciso me relacionar para resolver isso. Me relaciono, mas não por isso. Porque entendo essas dores, passo a ter consciência do que eu sinto, e vou lidar com isso na minha terapia, na minha reflexão, em outras constituições, deixando um pouco mais livre essas áreas dos relacionamentos. Mas para isso, muito autoconhecimento, muito autoconscientização, com a ajuda também dos parceiros da saúde, mas precisando entender de fato o que é isso, para aí sim aprender a lidar. Essa é a única forma de realmente conseguir dissolver essa tensão, essa carga que te empurra para esse lugar, e ao mesmo tempo liberar espaço para que você tenha relações mais fluídas, generosas e boas, né? Repletas de bem-estar. Se falar de relacionamento já não é fácil, imagina misturando os pais, né? Que são sempre relações de muita profundidade, de muito enraizamento. Então, claro que aqui temos várias dores a serem pensadas, questionadas, mas de uma importância gigante. Até por isso, muitas vezes, há dificuldade de ser acessadas, de ser conscientizadas, porque realmente abriga muitas dores, muitas tensões, e nós temos mecanismos de defesa que nos fazem ser fugitivos disso.
mas encarar é de um bem-estar ao longo prazo imenso, porque você, além de conseguir separar as coisas, você consegue abrir espaço, como eu havia falado, para relações mais potentes, mais gentis e transformar tudo isso em algo novo. Por isso, quero te agradecer imensamente pela confiança que teve em mim até aqui com as minhas palavras. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, comenta aqui, conta o que você achou, qual é a sua história, você já teve esses momentos, você sente algo parecido com tudo isso? Conta aqui, a gente vai adorar saber. E como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijão!